nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere. Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos com o vídeo do pecado ao mal original. Você quer saber mais sobre isso? Antes então eu quero que você assine o nosso canal, acione a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações e compartilhe também o nosso vídeo, que com certeza vai ajudar a elucidar muitas pessoas. Do pecado ao mal original. Bom, quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que a gente pensa é naquela alegoria mística do Adão e Eva, né? Que veio a serpente ofereceu para Eva, falou: olha, esse fruto vai te dar conhecimento sobre tudo que você precisa saber, vocês estão limitados, enfim. Convenceu a Eva convenceu Adão, e aí eles desrespeitaram a regra que Deus havia imposto a eles, de que não poderiam provar do fruto proibido. Como provaram, desobedecendo às ordens do chefe, então eles foram expulsos do paraíso. É claro que isso aí é uma alegoria mística, que não tem absolutamente nada a ver, porque o sentido, na verdade, é de que eles perderiam a inocência. A partir do momento que eles consumissem o fruto, eles perderiam essa inocência. Então isso a gente pode, de repente, remontar à origem dos seres humanos, que nós, então, dentro das concepções que nós já falamos anteriormente, acreditamos piamente que nós somos geneticamente modificados, ou seja, nós, parentes, dos símios, dos macacos, fomos modificados em nossa genética até nos tornarmos o que nós somos hoje. Mas não vamos falar de todas essas fases que passou o ser humano até chegar no Homo sapiens. Vamos já diretamente no ponto que a gente quer entender da onde se originou o mal na Terra. Por quê? Porque muita gente tem essa concepção de que bem e mal são fatores de uma mesma moeda, que Deus criou o bem e o mal, né? E se Deus teria criado o mal, então ele não seria um ser perfeito, porque o mal nos causaria exatamente dissabores, nos causaria problemas, né? E não é aquilo que a gente gostaria. E óbvio que também não é isso, pessoal. Vamos começar então a pensar um pouco lá atrás. Imagine você aquelas tribos, aquelas aldeias com um número limitado de pessoas, tá? Mas que de repente os chefões, da tribo começavam a olhar a tribo vizinha, porque a tribo vizinha tinha água e tinha pesca em abundância e na dele não tinha, e que de repente também a caça era muito melhor lá onde eles, na floresta do lado deles, e na floresta do lado de cá era ruim. Então começou a cobiça, o ódio, a inveja, começou a cobiçar a mulher do próximo também, enfim, todas essas coisas começaram a acontecer. Então o que ocorreu na sequência? Esses pensamentos torpes de avareza, de ódio, de inveja, de cobiça, começaram a ser lançados então na nossa atmosfera, e começou-se então a formar os pensamentos negativos que foram gerados através do ódio. Então desse ódio se criou formas pensamento, e essas formas pensamentos elas estavam intimamente ligadas ao ódio, à avareza, à inveja, enfim, todos os nossos defeitos. Então foram sendo criados um a um e assumindo as características humanoides, por exemplo, demoníacas, Por quê? Porque eles eram formados, esses seres, então, por essas energias nocivas, energias essas que agravavam ainda mais a vida dos seres humanos. Ao mesmo tempo que eles foram criados, eles também ajudavam a insuflar as energias nocivas sobre o próprio ser humano. Isto por quê?
porque o ser humano estava numa baixa densidade energética, ele estava vibrando ali por baixo. Ao mesmo tempo, como não poderia deixar de ser, o poder criador fez com que essas próprias criaturas também captassem ou limpassem ou puxassem todo tipo de energia nociva que é lançada então no orbe terrestre. Ou seja, eles tinham uma outra função também, que era se alimentar dessas energias nocivas. É claro que, de repente, para se alimentar de energias nocivas, nada melhor do que insuflar que determinadas coisas ocorram e que facilitem para que eles possam se alimentar da nossa energia. Então tudo começou por aí. O que as pessoas não entendem é que quando a gente fala o demônio da avareza, significa o quê? Que ele é aquele que traz a avareza. Ele carrega a avareza junto com ele. A inveja, a cobiça, enfim, cada um desses carrega esses aspectos negativos que estão ligados ao ser humano. Ou seja, eles são criaturas criadas por nós. Nós somos co-criadores desses seres. Alguns desses seres são muito, muito antigos. E eles já vêm, inclusive, de outras composições. Mas com o passar do tempo, algumas pessoas entenderam que esses seres, eles poderiam nos ajudar a fazer o bem, ou qualquer coisa desse tipo. O que não é verdade. Porque uma vez que eles carregam os aspectos negativos do ser humano, não tem como o demônio da avareza te trazer riqueza. Ele vai te trazer a avareza. Se a avareza vai te ensinar uma lição, isso é outros 500, mas ele não vai te trazer riqueza nenhuma. E assim como todos os outros demônios, componentes como os tais demônios da Goécia, todos eles atraem por si só algum aspecto extremamente negativo que pode influenciar diretamente na vida da pessoa. Então vocês estão entendendo agora que, na verdade, essa criação do mal original, né, do pecado, fomos nós mesmos que criamos, para nós mesmos. Nós é que começamos a errar. Como a gente tinha o livre-arbítrio para fazer o bem, para compartilhar, para, de repente, ir lá bater um papo em vez de tentar tomar a terra à força, mas não foi isso que aconteceu. Desde os primórdios, o ser humano já tinha esse lado belicoso, esse lado nocivo, esse lado negativo. Então, e com isso o que aconteceu? Essas criaturas foram ganhando força a ponto de se estabelecerem como seres das trevas. E muitos dos seres humanos que vão parar nas zonas abissais acabam se tornando escravos desses seres. São esses que você vê que comandam legiões de espíritos, são exatamente esses espíritos que estão conectados com esse ser. Então veja bem, quando você está vibrando em baixa densidade energética, vibrando ódio, cobiça, inveja, raiva, enfim, tudo isso, você está conectado com esses seres, você está alimentando esses seres, você está permitindo que eles se aproximem de vocês, assim como qualquer outra criatura trevosa. Por quê? Porque você está aberto a esse tipo de energia. Quando você se purifica e você se liberta exatamente desses aspectos negativos, você traz a iluminação para a sua mente. E trazendo a iluminação, você afasta essas criaturas da sua vida. Só que isto não é uma tarefa fácil, principalmente quando a pessoa ela tende a mexer com isso, né? Achar que ela pode fazer com esses seres que eles se modifiquem em sua estrutura ou em sua natureza, que é uma estrutura negativa, formada a partir dos vícios, do ódio, enfim, de tudo que tem ruim no ser humano, e a pessoa quer trazer esse ser achando que ele vai fazer alguma coisa de positiva na vida da pessoa. Então, por isso que a gente fala, pessoal, esses seres não são capazes de trazer nenhum benefício para a vida de vocês.
Absolutamente. Tá? Então a pessoa fala assim, mas deve ter uma organização, deve ter alguma coisa lá. Sim, tem, só que é uma organização voltada para o mal. Uma organização que não tem nenhum tipo de empatia com o ser humano. Absolutamente. Eles querem a nossa destruição. Eles querem o nosso domínio para que nós nos tornemos, então, pilhas vivas de energia, cada vez fornecendo mais energia vital para eles, que eles se alimentam. Então, pessoal, é por isso que a gente precisa purificar os nossos pensamentos e entender que não existe nenhum mal original de uma criatura que criou esse mal. O mal, ele passou a existir no ser humano a partir do livre-arbítrio. Então ele começou a errar nesse momento. Não todos, mas muitos erraram, e nesses erros, constantes, foram se criando essas formas de pensamentos que acabaram virando egrégoras, acabaram virando entidades. Essas entidades espirituais, tais como demônios, entidades demoníacas. Existem, é claro, outras classes de criaturas trevosas, mas que são de pessoas realmente que viveram na Terra e se enfurnaram nas trevas pelas suas maldades e do lado de lá simplesmente ficaram atados a esses seres. Como disse, esses seres comandam legiões de espíritos. Quem são esses espíritos? São os espíritos afins, são os espíritos que não conseguem obter a luz, que vivem nas trevas, então engordam as fileiras das legiões de espíritos que esses seres comandam. Então, quanto mais você densifica o seu pensamento, pior fica. Tá entendendo? Então, não existe nenhum pecado original, não existe o mal original como uma criação que seja uma contraparte do bem, quer dizer, bem e mal lutando um em oposição ao outro. Absolutamente. O mal que existe é o mal criado pelo próprio homem, dado ao seu livre-arbítrio. Então ele tem que aprender a lição, ele precisa vencer esse mal dentro de si, para que ele possa atingir o bem, para que ele possa evoluir, para que ele possa crescer espiritualmente. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pro Mago. Assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays.